Uma operação conjunta do Ministério Público Federal, da Receita Federal e da Polícia Federal, de nome Concierge, foi deflagrada no dia 28 de agosto de 2024, tendo como alvos pessoas físicas e jurídicas, envolvidas em um esquema que movimentou bilhões de reais em fraudes bancárias. Mas, o que levou a Operação Concierge a acontecer? É aí que entra a inteligência financeira no combate ao crime organizado, para seguir o dinheiro. Antes de prosseguir, esse é o canal Espias e Arapongas, onde tratamos de assuntos relacionados à coleta de informações, e assuntos outros relacionados a esse tema, pois informação é preciso. E não deixem de dar um gostei e compartilhar a informação, pois essa nossa atividade precisa de visibilidade e do apoio de vocês. A inteligência, como atividade de coleta de informações, pode ser definida de maneira prática, como um produto pronto para uso. E nesse processo, a inteligência financeira, ou FININT, atua na obtenção, análise e disseminação de conhecimentos sobre fatos e situações ligados a movimentações financeiras de entidades de interesse, que podem estar envolvidas em atividades ilícitas. Pessoas envolvidas em atividades ilícitas vão precisar movimentar o lucro obtido nessas atividades, mas, em algum momento, o dinheiro ilegal terá que passar pelo sistema financeiro legal. E assim, de esquemas fraudulentos a táticas de manipulação, o crime financeiro está sempre evoluindo para atender a uma demanda que sempre cresce, facilitando transações, assim como limpando o dinheiro oriundo de fontes nada legais. É sabido que desde a Lei Seca nos Estados Unidos da América, lá pelos anos de 1920 e 1930, que há uma luta para coibir práticas criminosas ligadas ao sistema financeiro. Naquela época, o criminoso Al Capone, chefe da máfia na cidade de Chicago, investia o dinheiro obtido ilicitamente na compra de negócios legítimos. E apesar da Itália ter sido o primeiro país, lá pelo ano de 1978, de criminalizar a lavagem de dinheiro, as máfias que operavam nos Estados Unidos controlavam os sindicatos, estabeleciam cartéis de empresas que fraudavam licitações, fora as operações costumeiras de contrabando, jogos de azar, agiotagem, corrupção e outros, nada muito diferente do que acontece nos dias de hoje, pressionavam cada vez mais as autoridades. O tempo passou, e o entendimento de criminalizar os lucros e bens advindos de atividades criminosas foi o meio encontrado para tentar parar o crescimento do crime organizado, que usava o sistema financeiro legal para suas práticas. E assim, mundialmente, o combate a crimes financeiros teve início após a criação do Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro, o GAF, em 1989, pelas nações mais ricas, estendendo-se, posteriormente, a outros países. E o Brasil, seguindo a tendência mundial, criou a sua unidade de inteligência financeira, através da Lei nº 9.613, de 1998, surgindo ali o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. A iniciativa de criar o COAF foi motivada por uma preocupação crescente com o aumento da atividade criminosa no país, especialmente o tráfico de drogas, que gerava grandes volumes de dinheiro em espécie. Antes da criação do COAF, a investigação de crimes financeiros era realizada, principalmente, pela Polícia Federal, mas havia uma lacuna na coleta e análise de informações financeiras, que poderiam ser utilizadas para identificar atividades suspeitas. E assim, o COAF passou a preencher essa lacuna, atuando como um órgão interdisciplinar e independente, com acesso a informações financeiras e com capacidade de monitorar e analisar transações suspeitas em todo o território brasileiro. E entre idas e vindas, o COAF, atualmente, está sob a responsabilidade do Banco Central. Existem resoluções do COAF, destinada a empresas de segmentos econômicos, as quais devem implementar controles para prevenir e combater a lavagem de dinheiro, assim como devem comunicar movimentações e transações financeiras consideradas suspeitas, realizadas pelos seus clientes. Essas movimentações financeiras suspeitas são comunicadas ao COAF, via Sistema de Controle de Atividades Financeiras, o SIS-COAF, de duas formas: como comunicação de operação suspeita e comunicação de operação em espécie. Algumas outras movimentações financeiras também devem ser observadas mais atentamente e comunicadas ao COAF, como operações que aparentam não serem resultantes dos negócios usuais dos clientes. O processo de análise das comunicações suspeitas que o COAF recebe dos setores obrigados, que são fundamentais para as operações de inteligência,
inicia por uma análise preliminar via SysCoaf, onde as comunicações são classificadas e selecionadas, com base em elementos de risco registrados em uma central de gerenciamento de risco e prioridades. Em seguida, cabe aos analistas de inteligência financeira fazer uma análise mais profunda do alvo, utilizando bases de dados distintas que o COAF tem acesso. E tão logo é identificado indícios da prática de crimes, é elaborado um relatório de inteligência financeira, conhecido como RIF, que é encaminhado às autoridades competentes que podem, a seu critério, abrir procedimentos de investigação sobre os indícios apresentados. A comunicação entre o COAF e as autoridades competentes é realizada por meio do Sistema Eletrônico de Intercâmbio, o SEIC, que é uma plataforma que oferece um ambiente ágil e sigiloso. E além disso, há intercâmbio com outras unidades de inteligência financeira de outros países, para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Dito isso, a atividade de inteligência financeira executada pelo COAF é de grande importância, pois fornece inteligência útil e acionável, para utilização nas áreas de segurança pública e institucional, que visam a repressão de delitos financeiros, assim como para a prevenção de ações criminosas e ameaças outras no país. Então, como a operação criminosa das fintechs, citadas no início, foi descoberta? Dentre outros trabalhos que estavam em curso, o setor de inteligência financeira do COAF recebeu um comunicado de operação suspeita em contas de duas fintechs, atuantes na área bancária financeira, que não estavam autorizadas pelo Banco Central do Brasil, para atuar no sistema financeiro nacional com os serviços que estavam oferecendo. Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros, por meio do uso intensivo de tecnologias. E um dos serviços oferecidos abertamente pelas fintechs estava ligado ao uso de uma conta bancária, que permitia transações financeiras dentro do sistema bancário oficial, com livre movimentação financeira. E as verificações feitas nas operações das fintechs alvos encontraram indícios de crimes contra o sistema financeiro, além de outras operações interessantes. Com isso, relatórios de inteligência financeira foram produzidos e enviados para a Polícia Federal, para subsidiar os trabalhos seguintes de investigação. Após trabalhos outros, a Operação Concierge foi deflagrada no dia 28 de agosto de 2024, tendo como alvos pessoas físicas e jurídicas, envolvidas em um esquema liderada por uma organização criminosa, que estava atuando na lavagem de capitais, evasão de divisas e blindagem patrimonial. Mas nem sempre de sucessos vive o COAF, pois em anos recentes, trabalhos em curso da Receita Federal acabaram levando a escritórios de advocacia de pessoas ligadas a ministros do Supremo Tribunal Federal. E por coincidência, logo depois, questões de entendimento jurídico de acesso a informações levaram à suspensão de operações da Receita Federal e do COAF, o que afetou o combate ao crime organizado no Brasil. Essas questões só foram remediadas mais recentemente. Mas ficou uma pergunta: por que a Receita Federal estava buscando informações sobre os ditos escritórios de advocacia? Na atividade de inteligência, quando não há dados suficientes, hipóteses são criadas. E a partir delas, novas informações são reunidas e analisadas, para refutar ou confirmar essas hipóteses. Então, vocês que nos assistem, quais são as suas hipóteses? Até a próxima!